Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidades. Estamos aqui para o nosso giro da semana. Vamos conversar sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 22 e 28 de junho de 2025. E vamos entender como esses fatos podem aparecer na sua prova. Inicio com a temática migração. O IBGE divulgou um dado interessante, um dado do Censo Demográfico de 2022. Um dado que destaca o saldo migratório interno no Brasil entre 2017 e 2022. Migração é o ato, né, o deslocamento de pessoas no território, de um local para o outro. Essa migração ela pode ser temporária, ela pode ser permanente, ela ocorre por diversos fatores e tem implicações socioeconômicas no território. Na história do Brasil, quando a gente fala de migração interna, principalmente migração interregional, alguns padrões são muito bem definidos. Por exemplo, nas primeiras décadas do século XX, próximo da metade do século XX, um grande fluxo de pessoas em direção ao Sudeste, com destaque para São Paulo. Esse fluxo migratório está intimamente associado ao processo de industrialização. Então, crescimento urbano, industrial do Sudeste e muitas pessoas migrando para a região, beleza? Lá para os anos 50, nós vamos ter um fluxo migratório em direção ao centro-oeste. Destacam-se aí a construção de Brasília e a expansão da fronteira agrícola. E já ali nos anos 70, esse fluxo se intensifica em direção à região da Amazônia. No finalzinho do século XX, início do século XXI, o Brasil observa uma migração de retorno. O que é essa migração de retorno? Várias pessoas que deixaram a sua terra natal lá nas décadas anteriores começam a retornar ao estado de origem. Beleza? Então isso é um pouquinho de histórico aí dos padrões de migração interna no Brasil. Agora, entre 2017 e 2022, alguns pontos chamam a atenção. Por exemplo, São Paulo. O estado de São Paulo é um estado marcado por receber muito mais moradores, né, do que perder moradores. Estou falando do estado de São Paulo. Então, historicamente, registra mais entrada do que saída. No entanto, o dado que o IBGE apresenta aqui mostra um rompimento com esse padrão. Por quê, Márcio? São Paulo perdeu 89,5 mil habitantes, ou seja, registrou um saldo migratório interno negativo, tá? Primeira vez desde o início dessa série histórica que o IBGE desenvolve. Anota aí, não é que foi o que mais perdeu, não disse isso em nenhum momento, mas São Paulo perdeu habitantes. E historicamente isso não acontecia. Rio de Janeiro também. E aí o Rio de Janeiro, uma observação adicional, foi o estado que mais perdeu habitantes. Quando eu digo no saldo, tá? Não é o que mais perdeu no número absoluto, mas o que teve o saldo migratório aí negativo mais intenso. Foram 165,3 mil pessoas. Beleza? Ah, Márcio, então isso chama atenção. Sim. E quem mais ganhou? Santa Catarina. Santa Catarina registrou aí um saldo migratório positivo de 354,3 mil novos moradores. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, deixo para consulta depois, porque você tem curiosidade, pode querer entender o que aconteceu com o seu estado. Então aqui na liderança, aqui no topo dos estados com maior saldo migratório, primeiro lugar Santa Catarina, muito à frente do segundo estado, depois Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná, então esse é o nosso top 5. E lá, com o saldo negativo, temos Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, atenção para o Distrito Federal também, tá? Pará e São Paulo. Olhe nesse fato, ele deve aparecer em prova. Vislumbro quais questões? Pode aparecer aqui São Paulo, é um tema interessante, porque rompe um padrão. Rio de Janeiro, porque é o estado que mais perdeu.
E Santa Catarina, o estado que mais ganhou nesse saldo. De boa até aqui? Tranquilos? Um outro dado do IBGE, divulgado no mesmo dia. Número de filhos por mulher no Brasil é o menor da história, diz IBGE. O IBGE apresentou a taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? O número de filhos que uma mulher tem ali na sua fase reprodutiva. E esse número chegou a quanto no Brasil? 1,55 filho por mulher. Eu já debati em aulas anteriores algo nesse sentido, né? Mas não era a taxa de fecundidade. Eu discuti especificamente a queda no número de nascimentos no Brasil. Agora trago o indicador mesmo, taxa de fecundidade. Então, média no Brasil, 1,55. E se você observar nas diversas regiões, não tem só o Brasil aqui no gráfico, tá? Tem o Brasil como um todo médio, né? E tem as regiões. Todas as regiões, assim como a média do território brasileiro, apresentou uma redução na taxa de fecundidade. Vários fatores explicam essa queda. A gente pode pegar uma questão de saúde, né? O avanço da medicina, o avanço dos métodos contraceptivos é um elemento. Existem questões socioeconômicas, a mudança cultural que a urbanização promove. O Brasil se tornou, ao longo das décadas, cada vez mais urbano. Então, isso promove mudanças culturais. Tem a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, os casamentos cada vez mais tardios. Então, todos esses fatores aí influenciam na taxa de fecundidade. O que chama a atenção, e o IBGE apontou isso, é que o número da taxa de fecundidade está abaixo daquele considerado ideal ou suficiente para a reposição populacional. E qual é esse valor? 2,1 filhos por mulher. O que significa? Se você quer manter estável o tamanho da população de um país por longas gerações, as mulheres devem ter, em média, 2,1 filhos. Nós chegamos a um dado que indica 1,55. O que podemos vislumbrar nas próximas décadas, e o IBGE já até apontou isso, né? Lá para o ano de 2042, o Brasil vai passar por uma inflexão, ou seja, a população, em vez de crescer, vai diminuir. Então, um outro dado. 3 curiosidades aqui, né, que o IBGE destacou. Primeiro, mulheres com mais anos de estudo, mulheres com ensino superior, tendem a ter menos filhos do que mulheres com menos anos de estudo, tá? Então, um ponto que chama atenção. Então, o fator anos de estudo impacta aqui na fecundidade. Um outro exemplo, mulheres evangélicas têm mais filhos do que mulheres de outras religiões. A taxa de fecundidade é maior entre as evangélicas. Uma outra observação interessante. E a taxa de fecundidade também é mais alta em mulheres negras quando comparado com mulheres brancas, tá? Então, 3 observações para você anotar aí, porque se a banca quiser deixar a questão mais complexa, esses elementos podem surgir. Uma notícia que a gente pode falar aqui no âmbito de tecnologia, a gente pode falar aqui no âmbito de cultura, de sociedade e no âmbito político, tá? Mas eu quero apresentar o fato de uma forma geral, mas você pode levar para qualquer desses vieses. STF, e quando falo STF, Supremo Tribunal Federal, forma tese para responsabilizar Big Techs por conteúdos de terceiros. Vamos imaginar as Big Techs, essas grandes plataformas aí, essas grandes empresas de tecnologia, certo? Aí você tem um indivíduo. Então, o indivíduo tem um perfil nessa plataforma, tá? Tem um perfil ali, e nesse perfil, esse indivíduo posta um conteúdo ofensivo, um conteúdo sexual, um conteúdo contra crianças, um conteúdo que incita violência. Estou dando exemplos. A pergunta é: a plataforma pode ser responsabilizada
ou não? Uma pergunta para vocês. É isso que o STF decidiu, se ela pode ou não. E formou maioria para quê? Para responsabilizar a plataforma por conteúdos criminosos postados por terceiro. Tá? O ponto assim técnico, e o Márcio não é da área jurídica, então eu sempre faço aqui um comentário na perspectiva de atualidades, não na perspectiva jurídica, mas você tem ali o Marco Civil da Internet, né? E o artigo 19, que foi alvo de debate no STF. Então, como funciona a condição atual? As redes, elas são regidas no Brasil pelo Marco Civil da Internet, tá? Está em vigor lá desde 2014. E o artigo 19, esse artigo 19, ele permite a responsabilização jurídica das empresas apenas se elas descumprirem uma ordem judicial para remoção de conteúdo. Veja bem, o indivíduo postou um conteúdo ofensivo ali, um conteúdo que estimula a violência, um exemplo, um conteúdo de caráter sexual. Então ele postou um conteúdo aqui, tá? Cometeu um crime. A plataforma, pelas condições atuais, ela não é responsabilizada. Ela só é responsabilizada se a justiça solicitar, falar, ó, plataforma, remove o conteúdo aí. Esse é um conteúdo ofensivo, é um conteúdo criminoso, remove. Aí se a plataforma remove, ela não pode ser responsabilizada. Se ela não remove, aí beleza. Só que o debate era no seguinte sentido, a plataforma deveria adotar mecanismos para evitar esses conteúdos criminosos. Então é uma cobrança da justiça para que exista uma moderação. Tá? E agora a nova tese, então, amplia a responsabilidade das Big Techs, inclusive sobre conteúdo postados por terceiros. Tá? Galera, óbvio que esse tema divide opiniões, alguns serão favoráveis, outros serão contrários, discutirão aí que é uma censura, tá? Então esse debate ele deve ganhar aí novos capítulos na sociedade brasileira. Então acompanhe os desdobramentos. Suave? Esse tema ele foi objeto de aula aqui no nosso Giro da Semana nas últimas 2 semanas, né? Por quê? Vamos lá. Oriente Médio. Falamos do Oriente Médio, falamos de uma tensão entre Israel e Irã. Israel lançou a Operação Leão Ascendente. Então, Israel lançou uma Operação Leão Ascendente contra o Irã. Buscou atingir ali alvos militares, alvos nucleares. Nós tivemos a morte ali de um líder da Guarda Revolucionária do Irã, a morte de cientistas iranianos. Então foi um ataque de Israel contra o programa nuclear iraniano. Beleza? Então o nome da operação Leão Ascendente. O Irã revidou. O que o Irã fez? Não, Israel atacou, eu vou revidar. E nós tivemos a operação Promessa Verdadeira 3. Então, troca de ataque entre esses 2 países. Beleza? Tá. Em determinado momento, os Estados Unidos entraram ali nesse conflito. Os Estados Unidos lançaram uma ofensiva contra instalações nucleares iranianas. Beleza? Algo pontual. Tá, Márcio, compreendi. E essa tensão? Acontece que agora, nessa semana, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã. Então tivemos um cessar-fogo. Esse período de tensão, de troca de ataques entre Irã e Israel, recebeu um nome. Vamos lembrar que nessa história do Oriente Médio foram vários conflitos registrados. E esses conflitos de maior destaque sempre recebem uma nomenclatura especial. Tá? Nesse caso, Guerra de 12 Dias. Banca pode perguntar. Qual foi o nome aí dado a esse conflito entre Israel e Irã no mês de junho de 2025? Guerra de 12 Dias. Qual foi o objeto de ataque, né, dos ataques israelenses?
o programa nuclear iraniano. Tudo bem? Resultado, e esses números você sempre tem que desconfiar. Oh, mas você está falando que o dado que você passa não é confiar? Não é isso, não sou eu não. Aprendi isso até com um grande professor aí, professor Marcos José de Atualidades, ele falava muito disso aí. Numa guerra, a primeira coisa que desaparece é a verdade, entendeu? Então, numa guerra, a primeira coisa que desaparece, a primeira que morre é a verdade. Então, vou colocar dados aqui que foram noticiados pela imprensa. 610 pessoas morreram no Irã, mais de 5.000 pessoas feridas, comandantes militares, cientistas nucleares importantes do Irã morreram, e lá internamente cerca de 700 pessoas foram presas pelo Irã, acusadas de ligação com Israel. Então aqui um lado desse conflito. Vamos agora para Israel. 28 pessoas morreram, um número de mortes inferior ao do Irã, né? E Israel tem todo um domo de ferro que protege o país de mísseis e, além disso, vários bunkers espalhados pelo território para a população se alojar. 3.000 pessoas feridas e cerca de 9.000 israelenses deslocados. Ô Márcio, então tá tudo na paz lá? Calma, não é bem assim, porque após o anúncio de Trump, Israel e Irã se acusam de violar cessar-fogo. Então a gente está longe de uma estabilidade aqui. Por hora, um cessar-fogo. Vamos aguardar os próximos capítulos. E para fechar a nossa aula, uma notícia triste, preocupante, né? Rio Grande do Sul tem cerca de 10.000 pessoas desalojadas e desabrigadas por causa das chuvas. Rapidamente, vamos lembrar que em 2024, o Rio Grande do Sul vivenciou uma grande tragédia climática. Chuvas intensas causaram centenas de mortes e deixaram aí milhares de pessoas desalojadas e desabrigadas, além de todos os prejuízos econômicos, sociais e da área de saúde pública. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta, né, no último final de semana, de deslizamento, especialmente na região norte do estado, em razão do alto volume de chuvas. Então, novamente, no Rio Grande do Sul, chuvas geram preocupação, tá? Pelo menos 155 municípios reportaram aí danos ou intercorrências em razão da chuva. E aí coloco para ilustrar essa informação uma imagem de satélite que demonstra a área atingida aí por inundações. Beleza, galera? Desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e se você puder e quiser, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo com um amigo e assim você contribui para o crescimento do canal. O Márcio está diariamente lá no Instagram com dicas de atualidades. Um abraço e até o nosso próximo encontro.